Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 44 do Movimento Aprender Mais. Então, hoje nós continuaremos a sequência didática, né, o projeto didático, escrevendo um novo final. Etapa 3, escrita coletiva do final de um conto. Atividade 3A e 3B, páginas 191 e 192. Então, vocês se lembram que na aula passada nós conversamos e lemos o texto da onça, né? Vocês se lembram? Eu li até uma parte do texto com vocês, e aí eu pedi para vocês pensarem no final desse conto, o final desse texto, como seria. Recordam? Então, eu falei para vocês, olha, nós vimos os dois personagens que tinha nessa história, né? Que era a onça e o saci. Nós vimos qual ação eles tiveram no conto, né? Durante o decorrer do conto. E aí eu pedi para que vocês já pensassem no que vocês gostariam que acontecesse para terminar esse conto, tá? Então, hoje é o momento que nós vamos reescrever o final, reescrever não, escrever o final desse conto, tá? Então, eu vou ler novamente até a parte que nós paramos e aí eu vou colocar, nós vamos criar um final para esse conto, combinado? Então, olha lá, a onça. O miado soou de novo, dessa vez bem perto, e logo depois surgiu por entre as folhas a cabeça de uma formidável onça pintada. Era um animal de extrema beleza, quase tão grande como o tigre de Bengala. Parou, farejou o ar. Depois ergueu os olhos para a árvore, dando com o menino e o saci lá em cima. Soltou um rugido de satisfação, como quem diz: achei o meu jantar. E tentou subir a árvore. Vendo que isso lhe era impossível, sacudiu o tronco tão violentamente que por um triz Pedrinho não veio abaixo, como se fosse uma jaca madura. Mas não caiu, e a onça desanimada resolveu esperar que ele descesse. Sentou-se nas patas traseiras e ali ficou quieta, só movendo a cauda e passando, de quando em quando, a língua pelos beiços. Temos que inventar um meio de afugentá-la. Eu olhou em volta, examinando as árvores como quem está com uma ideia na cabeça. Depois saltou para a mais próxima e foi de copa em copa até uma que estava cheia de grandes vagens. Escolheu meia dúzia das mais secas e voltou para perto do menino. Agarre nas mãos o pó que vou deixar cair destas vagens, disse ele, abrindo com os dentes uma delas. Pedrinho estendeu as mãos em forma de cuia e o saci sacudiu dentro um pó amarelo. O mesmo foi feito com as outras vagens. Bem, agora derrame este pó bem a prumo, de modo que vá cair sobre o focinho da onça. Pedrinho colocou-se em linha reta com a fera e derramou de um jato pó amarelo. Muito bem, nós paramos aqui a nossa leitura. E aí vocês precisavam dar um final a esse conto. Pensem aí, vocês já, na verdade, já tiveram tempo para pensar, né? Que nós fizemos isso na aula anterior de língua portuguesa. Depois nós tivemos uma aula de matemática e agora estamos voltando nesse conto para pensarmos como será o final desse conto. O que será que aconteceu? O que será que era esse pó? O que será que aconteceu com a onça quando esse pó caiu nela? Então, eu desafio vocês pegarem uma folha de caderno, uma folha sulfite, e colocarem o final. O que vocês acham que aconteceu? Como que terminou esse conto? Pause esse vídeo, escreva o que você imagina que aconteceu. Vai lá. Voltaram? Muito bem, então, olha, eu trouxe a minha versão, o meu final, para vocês observarem. Não é para copiar o meu, hein, gente? Ó, eu trouxe também bem simplesinho, tá bom? É só uma ideia. Então, eu coloquei assim, olha. O pó fez com que a onça espirrasse muito. Espirrou tanto que precisou sair para beber água e lavar o rosto no lago. Saci e Pedrinho aproveitaram a deixa para descerem da árvore e voltarem para a segurança de suas casas.
Quando chegaram em casa, Pedrinho perguntou: que pó era aquele, Saci? Essa é outra história, Pedrinho, respondeu Saci. E os dois riram muito da aventura que tiveram na floresta. Esse foi o final do meu conto. E aí, e o de vocês? Como que terminou? Eu estou curiosa para saber, hein? Mande a foto da atividade ou quando você for na escola levar o seu livro para sua professora, leve também esse final do conto para ela olhar, tá bom? Para ela observar como vocês escreveram. Combinado? Então, essa foi a finalização da atividade da aula anterior de língua portuguesa, tá bom? E hoje, olha lá, nós temos de novo uma atividade como aquela da onça. Então, eu vou ler com vocês o conto O Jabuti e a Caipora, tá? E a mesma coisa, eu vou pedir para a gente vai ver, né, os personagens, qual foi a ação deles, e eu vou pedir para vocês pensarem novamente no final, que na próxima aula de língua portuguesa a gente vai escrever esse final, combinado? Então, aqui, atividade 3B, escrita coletiva do final de um conto. Leia o texto abaixo com sua professora e colegas, participe das discussões sobre o texto com bastante atenção. Você e seus colegas irão ditar o final do conto e a professora irá escrevê-lo. Então, nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos o texto da onça, tá? Nós vamos ler, parar, na próxima aula a gente escreve, tá bom? Porque não dá para a gente fazer da forma que está pedindo aí, de vocês digitarem o final, já que estamos longe, né, um do outro. Então, prestem bastante atenção nesse conto. Esse conto também faz parte do livro Histórias da Tia Anastácia, tá bom? O Jabuti e a Caipora. Lembrando que Monteiro Lobato, que é o autor dessas histórias, eu já disse para vocês, ele utilizava muito dos personagens do folclore, né? Eles todos fazem parte das histórias do Monteiro Lobato. Então, na história anterior, nós lemos o conto com o Saci. Nessa, nós temos a Caipora, que também é uma personagem do nosso folclore, tá bom? O Jabuti entrou num oco de pau e começou a tocar sua gaitinha. A Caipora, lá de longe, ouviu e disse: não pode ser outro senão o Jabuti. Vou agarrá-lo. Veio vindo, parou perto do oco a escutar. Liri, liri, leré, leré. Olá, Jabuti! Oi, respondeu o tocador de gaita. Saia do buraco, Jabuti, para vermos qual de nós dois tem mais força. O Jabuti saiu, enquanto a Caipora cortava um cipó. Eu puxo uma ponta e você a outra. Eu em terra e você na água. Pois vamos a isso, Caipora, respondeu o Jabuti. Então, presta atenção. A Caipora queria ficar na terra e queria que o Jabuti fosse para a água, tá bom? Então tá. Pois vamos a isso, Caipora, respondeu o Jabuti. O Jabuti entrou na água e amarrou a ponta do cipó no rabo de um pirarucu. Pirarucu, olha lá, que é o peixe de rio maior que há. A Caipora, lá em terra, puxou o cipó, mas o pirarucu a arrastou para a beira da água e, sem força, foi sendo puxada para dentro do rio. O Jabuti, que já estava em terra, bem escondidinho no mato, ria-se. Não podendo mais de tão cansada, a Caipora gritou. Olha só, esse Jabuti foi muito esperto. Ele falou, tudo bem, você quer? A gente faz, não tem problema. Foi lá, amarrou o cipó sem ela perceber no rabo do pirarucu e voltou tranquilamente para a terra. E a Caipora lá, tentando puxar o cipó para o lado dela. Sendo que o pirarucu, muito mais forte, grandão, puxou ela lá para o rio, né? E aí, quando ela não conseguia mais, de tão cansada, ela gritou. O que será que ela gritou para o Jabuti? O que será que aconteceu no final desse conto? Vocês, como tarefa, vão pensar como terminou esse conto, tá bom? E depois, na próxima aula, então, nós vamos fazer juntos, tá? Esse texto, então, novamente, é de Monteiro Lobato e ele está dentro do livro Histórias de Tia Anastácia, ok? Antes de nós encerrarmos a nossa aula, nós vamos fazer aqui o nosso planejamento
lembrando quem são os personagens e quais foram as ações deles, né? Então, aqui nessa história, como personagem, nós temos dois também, né? Um personagem que é o Jabuti e o outro que é a Caipora, né? Esses são os dois personagens que nós temos que focar, né? Qual foi a ação do Jabuti, então? O Jabuti foi muito esperto, né? Ele foi inteligentíssimo. Então, o que ele fez? Ele enganou a Caipora. Ele aceitou o desafio da Caipora e ele simplesmente foi lá, amarrou no rabo do pirarucu, não teve trabalho nenhum e veio embora tranquilamente. Então, ele passou a perna na Caipora. E a Caipora desafiou o Jabuti para ver quem tinha mais força. Ela desafiou o Jabuti e, no fim, o que aconteceu? Ele passou a perna nela. Então, a gente precisa pensar qual vai ser o grito. O que a Caipora gritou para o Jabuti? O que será? Será que ela ficou muito brava com ele? Será que ele escutou quando ela ficou brava com ele? Ou será que ele já estava lá longe? O que vocês acham que aconteceu no final desse conto? Pensem que na próxima aula nós vamos escrever, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de mandar para a professora de vocês o final do conto da onça que a gente fez aqui. Eu fiz a minha parte aqui sozinha, porque eu não consigo ouvir a opinião de vocês. E eu espero que vocês gostem e se inspirem e façam também a parte de vocês, para a professora de vocês também verem, né? E observarem o que vocês estão fazendo nas aulas. Combinado? Muito bem, então. Obrigada por assistirem. Um ótimo final de semana e eu espero vocês segunda-feira aqui novamente, ok? Um beijo e até lá. Tchau, tchau.